Meu nome é Clayton Medeiros e estamos começando pela IFTV mais um Caatinga Show! Antes de apresentar o programa, eu gostaria de citar a combinação da minha roupa. Um terno largo, parecendo que o defunto era maior, combinando com o quê? Com uma calça jeans. Meu Deus do céu! Resumindo, essa combinação tá podre. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E no programa de hoje teremos a estreia de novos quadros e uma entrevista com Priscila Muniz, falando sobre os mamíferos da Caatinga. Mas será que a Caatinga tem muito mamífero? Porque a Caatinga não parece um local meio seco e sem vida? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. E olha essa notícia, hein? Segundo pesquisas, a Caatinga já perdeu cerca de 45% de sua vegetação original, sendo que o que sobrou já foi alterado cerca de 80% pelo ser humano. Para você ver a situação, né? Mas pior do que isso, mais acabado do que isso, só a popularidade do Temer. E outra notícia agora, que na verdade é mais para uma curiosidade. Você sabia que o gambá, o nosso caçaco, ele pode se fingir de morto quando se sente ameaçado? Esse processo ele é cientificamente chamado de tanatose. Ou seja, quando algum predador ou alguém se aproxima do caçaco, ele pode simplesmente se jogar no chão. Ou seja, é igual o Neymar. Se colocar ali o penteado escroto, pronto, vira o Neymar da Caatinga. Pode até ser convocado para a seleção brasileira. Pelo menos pior do que o Gabriel Jesus na Copa, não vai ser. Mas chega de falar essas besteiras, agora vamos começar o nosso programa. Agora, recebam ela, especialista em mamíferos, Priscila Muniz! Seja bem-vinda, Priscila Muniz, essa pessoa que o Brasil aprendeu a amar. Mas, Priscila, uma pergunta que todo mundo quer saber. Você trabalha com o quê? Boa noite, Clayton. Boa noite, público. Eu trabalho com mamíferos da Caatinga há mais de 15 anos. Fiz meu doutorado em Harvard e hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre esse trabalho que a gente vem fazendo e explicar um pouco sobre isso. Olha que chique, uma pessoa de Harvard. Mas antes de falar sobre os mamíferos da Caatinga, a senhora poderia explicar para os nossos espectadores, telespectadores, o que é a Caatinga? Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Está presente em todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais. O clima é semiárido, quente, seco, com poucas chuvas. O solo é rico em nutrientes. Quando chove, a paisagem muda radicalmente. E em relação a esse nome, por que se chama Caatinga? É um lugar podre, é um lugar cheio de merda, por que tem esse nome? Nada a ver com podre ou com merda. Na verdade, o nome vem do Tupi-Guarani e significa mata branca. O nome faz uma referência ao período de seca que a vegetação perde e as folhas vão ficando com um aspecto embranquiçado. E em relação aos mamíferos? Mamíferos, eles são animais que se caracterizam pela presença de glândulas mamárias. Eu estou vendo aqui no Wikipédia. Ninguém te perguntou. Ignorante desse jeito, é por isso que esse programa não ganha nem do canal do Boi. Continuando, quais são os tipos de mamíferos que podemos encontrar na Caatinga? Muitos tipos. Felinos como a onça parda, jaguatirica, primatas como o macaco prego, sonho. Ainda tem os tamanduás, tatus, entre outros. São 178 mamíferos ao todo. Existem mais de 70 espécies de morcegos, 10 espécies de marsupiais, ou seja, apesar de pouco estudada, a Caatinga tem uma fauna bastante rica. Impressionante. Eu mesmo não conhecia isso tudo sobre a Caatinga. Mas quais são as espécies consideradas mais ameaçadas dentro da Caatinga? E como você define a situação desse bioma?
Na Caatinga, as espécies mais ameaçadas são as aves e os mamíferos. Podemos considerar esses dois grupos, principalmente pela caça e a venda de animais silvestres. E em relação aos mamíferos, quais são as espécies mais ameaçadas? A onça parda é considerada uma espécie mais ameaçada. Podemos citar também o macaco prego, o veado catingueiro, que apesar de não estarem na lista de animais ameaçados de extinção, vem sofrendo algumas extinções locais em seus habitats. E por que nós devemos nos preocupar com a extinção desses animais na Caatinga? Primeiramente, esses animais podem desaparecer nos últimos anos. Segundo, na natureza, os animais estabelecem relações ecológicas com o meio em que vivem, com outras espécies de animais e até mesmo de plantas. Devido a essas relações, a extinção de uma espécie pode prejudicar indiretamente várias outras espécies, gerando uma espécie de efeito dominó. Agora mudando um pouco de assunto, agora para um tema um pouco mais sério, eu gostaria que você olhasse aqui no nosso telão suíço, importado da Espanha, que lá tem uma notícia bem revoltante. Essa notícia aí ocorreu ano passado em Fortaleza, em 2017. Lá, os moradores de um bairro de Fortaleza, eles capturaram uma capivara e torturaram ela, judiaram, filmaram e depois fizeram um churrasco. Eu gostaria que você comentasse essa notícia. Essa é uma notícia muito triste mesmo. Além de ser considerado um crime, pois se trata de um animal silvestre, a capivara é o maior roedor do mundo e está ameaçada. Inclusive, já sofreu várias extinções locais na Caatinga e no litoral nordestino. É uma notícia bem triste e revoltante. As pessoas até filmar com o telefone, como se não fosse nada, né? Vendo aquele animal torturado. Por que você acha que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Ignorância. Infelizmente, a ignorância das pessoas gera cenas como essa. A forma de combater isso é tornar as leis de crimes ambientais mais severas. E, é claro, trabalhar mais a educação ambiental para que as situações como essa não se repitam. Agora, mudando um pouco de notícia, vamos continuar para a nossa conversa. Em relação às espécies endêmicas, que são aquelas que só ocorrem em um determinado habitat, qual a importância delas para o patrimônio biológico da Caatinga? Diante dos cenários das mudanças climáticas globais, as plantas e animais da Caatinga constituem um patrimônio biológico de valor incalculável. Essas espécies estão totalmente adaptadas às condições locais, apresentando estratégias para conviver com a escassez de água, a irregularidade das chuvas, as altas temperaturas, entre outras características. Então é por isso que ela está tão, como é que se diz? Ela está tão adaptada com esse habitat que se tirar ela para outro habitat ela pode morrer, né? Exatamente, isso mesmo. Como você avalia a devastação e o desmatamento e as suas consequências para os mamíferos da Caatinga? A devastação e o desmatamento da Caatinga podem ser considerados como um dos impactos ambientais mais relevantes para o semiárido brasileiro. Hoje, a degradação e a fragmentação de ambientes naturais são considerados como uma das principais causas de extinção, pois, além de reduzir os habitats disponíveis para a fauna e flora locais, aumenta o grau de isolamento entre suas populações, o que pode acarretar perdas de variabilidade genética. Por se tratar de um bioma de ocorrência exclusivamente no território brasileiro, a Caatinga possui flora e fauna endêmicas da região, ou seja, que não ocorre em nenhum outro bioma. O desaparecimento dessas espécies, mesmo antes de serem estudadas, dificulta o entendimento dos processos ecológicos e, consequentemente, de ações para minimizar esses impactos. Nossa, quanta coisa, hein? Mas você gostaria de acrescentar algum aspecto ainda não questionado? Mas é claro e evidente que sim. Em minha opinião, para se minimizar os impactos sobre a Caatinga, a sensibilização de agentes multiplicadores e a educação ambiental seriam os meios mais indicados para divulgar a riqueza e a importância de sua biodiversidade. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Priscila Muniz. Muito obrigado por você ter encontrado um espacinho na sua agenda para vir nesse simples programa e ter oferecido esse rico conhecimento cultural para a nossa população que nos assiste.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre que precisar é só chamar, que daremos um jeitinho na agenda. Então é isso, gente. Agora que nós tivemos a participação da Priscila Muniz, agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Todos os anos, vários mamíferos da Caatinga são vítimas da caça ilegal, seja para fins alimentares, ornamentais ou por conflitos. Infelizmente, esse fato vem colaborando para a extinção desses animais em alguns locais da Caatinga. Vamos acabar com essa situação. Diga não à caça. Proteja os animais da Caatinga. Essa campanha é um oferecimento de Toinha Design de Sobrancelhas e Dindins do Paulo Mateus e Francisco. E estamos de volta. É o que, produção? Eu acabo de receber que o nosso programa acabou de subir de audiência! Quando o nosso programa começou, a gente estava em último lugar. E agora nós estamos em penúltimo. Ou seja, passamos o canal do Boi. Uhul! E para carimbar esse resultado, agora vamos exibir uma reportagem que é uma coprodução internacional entre o IFTV e a BBC de Londres. Coloca aí na tela! Hi, my name is Lohan Brits. Meu nome é Lohan Brits, eu sou enviada da BBC de Londres e estou aqui através de uma parceria com o IFTV e o Caatinga Show para fazer uma reportagem sobre os mamíferos da Caatinga. Durante 2 semanas, exploramos a Caatinga brasileira e todos seus mistérios do mundo animal, dando ênfase principalmente aos mamíferos. Vamos lá? Turn down for what? Olha, gente, acho que estou vendo um soninho naquela árvore. Vamos dar uma olhada? Esse animal ele é de uma família dos macacos. Popularmente, eles são conhecidos como saguim, sonim ou sauim. O polegar da mão e a maioria dos dedos desse animal, eles são providos de unhas em forma de garras. Todos eles são arbóreos e vivem em pequenos grupos. São animais que possuem um cuidado parental com seus filhotes. Eles se alimentam de insetos, frutas, gomas, podendo também comer pequenos vertebrados, como lagartos, filhotes, ovos de pássaros e pequenos mamíferos. Esses animais é realmente muito fofo. Não dá vontade de levar para casa, gente? E vamos para mais um animal. Esse é o preá, uma espécie de roedor com cerca de 25 centímetros. Ele apresenta pelagem densa e ríspida. É um herbívoro que se alimenta de capim. Esse que estamos observando já possui 2 filhotes. O período de gestação dura cerca de 61 dias, com o nascimento de 1 a 5 filhotes. Mas, geralmente, eles possuem somente 2. Eles parecem ser seres adoráveis. Agora vamos ficar em silêncio porque estamos observando umas raposas bebendo água. Essas raposas do campo é um canídeo nativo do Brasil que habita os campos e cerrados em uma área de distribuição ainda discutida, mas que inclui o Mato Grosso do Sul e na Caatinga, uma pequena área entre Piauí e Ceará. Ela é uma espécie de víspide em extinção, é mais ativa à noite, mas também sai de sua toca durante o dia. O corpo tem apenas 60 centímetros e a cauda mede 30 centímetros. Ela é carnívora e caça aves, pequenos roedores e insetos, alguns gafanhotos.
Agora vamos deixá-los matar a sua sede, não é? The fox win warrior. Agora nós encontramos esse tamanduá mirim nessa estrada, também chamado de tamanduá colete, jaleco, melete. É um animal arborícola e pode ter até 105 centímetros de comprimento. Pode ser conhecido principalmente por um padrão de pelagem que faz com que pareça que ele usa um colete preto, apesar de que essa coloração pode variar com indivíduos totalmente pretos ou marrons. Eles podem ser encontrados em muitos ambientes, desde florestas até savanas. Se alimentam preferencialmente de formigas e cupins, preferindo as caixas reprodutivas de formigas, e não os soldados. Seus predadores incluem felinos de grande e médio porte, como a onça pintada, a suruarana e a jaguatirica. Os filhotes eles são carregados nas costas da mãe até que se tornem independentes, mas podem também ser deixados em ninhos. Vai, tamanduá. Oh my God! Estamos vendo agora um veado catingueiro com os seus filhotes. Meu Deus, como é incrível! Esse animal ele tem uma pelagem marrom acidentada. A maioria dos indivíduos tem uma pinta branca acima dos olhos, que é inexistente nas outras espécies, quer dizer que não existe em outras. O comprimento do adulto varia entre 92 centímetros e 1,25 centímetros. O peso ele pode variar entre 11 a 25 quilos, ficando geralmente próximo dos 17. Se alimentam de broto de gramíneas, leguminosas, frutas e flores. Tem hábitos noturnos, diurnos, costuma sair pela manhã, sozinho ou aos pares, para se alimentar. Brasil, esse programa tem a missão de mudar o mundo. Então, a gente criou um quadro 100% original e jamais visto na TV brasileira. Então, é com muito orgulho que anunciamos o quadro A Caatinga que eu quero! Então, se você é um mamífero da Caatinga, mande o seu vídeo respondendo a pergunta: que caatinga você quer para o futuro? E não esqueça de gravar com o celular na horizontal. Coloca aí na tela. Meu nome é Gambá. Sou chamado de caçaco no Ceará. Saio durante a noite pra comer ou caçar. E solto uma caatinga podre se alguém me ameaçar. Alguns humanos nos chamam de praga e chegam até a nos matar. É tanta crueldade que não dá nem pra imaginar. A caatinga que eu quero para o futuro é um lugar bom de se morar, onde os humanos nos respeitem e parem de nos maltratar. Meu nome é Mocó e eu sou um roedor. Meu nariz é aguçado para sentir qualquer odor. Vivo em locais descampados e cinza é minha cor. E como frutas, cascos e brotos quando com fome eu tô. A caatinga que eu quero para o futuro é um lugar aconchegante e que eu possa viver bem e elegante. Que a caatinga seja mantida intacta e exuberante. E onde eu possa viver livre e arrasante. Eu sou a onça parda, um felino de 2,10 metros de comprimento. Saio durante a noite para caçar as presas, que são meu alimento. Cuido dos meus filhotes até os 2 anos de nascimento. E o desmatamento e a caça estão causando o meu desaparecimento. A caatinga que eu quero para o futuro é um lugar que pare com o desmatamento. Que a caça ilegal acabe, porque isso é um tormento. E que os humanos saibam a minha importância através do conhecimento. E que eu possa viver livre e sem sofrimento.
menor espécie de tatu que há. Me enrolo como uma bola se alguém me ameaçar, protegendo minhas partes moles de se machucar. A caatinga que eu quero deve ser um bom lugar, sem desmatamento e boa de se morar, onde as pessoas parem de nos perseguir e caçar, pois estou ameaçado e minha espécie pode acabar. Acabou!